Mais uma vez, o Paleolítico. E vamos falar isso porque existe alguma confusão em relação à dieta do Paleolítico. Vamos começar pelo início. O Paleolítico começa há cerca de 2,5 milhões de anos atrás e termina há mais ou menos 8 mil anos atrás, quando o homem deixa de ser caçador-coletor, ou seja, deixa de ter que caçar a sua comida ou apenas colher, e existe então a revolução agrícola, quando o homem começa a plantar. Então surge muito mais a questão dos cereais e o homem também começa a criar animais, por isso começa já a consumir o leite, a consumir outro tipo de alimentação. Qual é a ideia então para nós hoje em dia voltarmos a uma dieta semelhante à do Paleolítico? Se nós pensarmos em questões evolutivas, nós tivemos 2 milhões e meio de anos a preparar o nosso corpo, a adaptar-nos a uma realidade, a um tipo de alimentação. E apenas nos últimos 8 mil anos é que nós modificamos imenso o nosso tipo de alimentação e muito mais nesses últimos 100 anos, nesses últimos 50 anos, então, com o acrescento de muitos hidratos de carbono, muito açúcar, muitas coisas processadas na nossa alimentação, às quais o nosso organismo não se adaptou. Lembrando, 2 milhões e meio de anos de adaptação para uma coisa e 8 mil anos de alterações. Por isso, a modificação do nosso DNA em relação ao do homem do Paleolítico é de 1%. Por isso, nós estamos ainda, o nosso organismo, o ser humano, ainda é muito semelhante àquele e não consegue se adaptar às grandes alterações que nós temos na alimentação hoje em dia. Então, se nós pensarmos na alimentação do homem do Paleolítico, ela consistia em vegetais, em frutas, carne, e não tinha os cereais que nós temos hoje em dia, não tinha o açúcar que nós temos hoje em dia, não tinha o leite também, porque o homem ainda não criava animais, isso só vem com a revolução agrícola. Então a alimentação do Paleolítico era sempre acompanhada de muita fibra, o que implica que a subida de açúcar no sangue é gradual, é lenta, ok? E então o nosso corpo está adaptado a essa subida lenta de açúcar no sangue, vai conseguindo lidar com todo esse açúcar e a insulina consegue se adaptar. Os nossos níveis de insulina eram capazes de lidar com essa subida gradual do açúcar. Hoje em dia, nós consumimos alguns produtos que fazem a nossa glicose sanguínea disparar lá para cima, o que implica que o nosso corpo sinta a necessidade de criar uma grande quantidade de insulina em pouco tempo e acaba por não conseguir lidar com isso tudo. Como nós já dissemos, uma grande quantidade de insulina, uma grande quantidade de glicose no sangue em pouco tempo é a razão de imensas doenças. Nós temos imensas coisas associadas, vamos relembrar aqui, nós temos os problemas, temos a diabetes, temos a síndrome metabólica, nós temos diversos tipos de cancro, nós temos Alzheimer também associado. Portanto, voltar à alimentação do Paleolítico não tem uma relação espiritual nem filosófica de voltar a viver como os homens das cavernas, mas sim o simplesmente buscar uma alimentação pela qual o nosso organismo está já adaptado naturalmente.